E aí, pessoal? Aqui quem fala é Emanuele, bem-vindos ao Portal Z. E hoje nós não vamos comentar uma notícia específica, hoje nós vamos falar sobre o censo demográfico que começou a ser realizado a partir do dia 1º de agosto de 2022 e começou bem de manhãzinha. Então não se preocupa porque ele vai continuar sendo feito pelos próximos meses, inclusive a previsão de término dele é para novembro, mas pode ser que seja estendida. Então, se eles ainda não chegaram na sua casa, não se preocupa que muito provavelmente eles vão passar por aí, beleza? E sim, o censo ele é realizado de porta em porta, mas atualmente ele já pode ser realizado pelo número telefônico, que vai estar disponibilizado nos sites oficiais que eu vou colocar aqui embaixo como fonte, e também você também pode fazer ele por internet, que também está sendo disponibilizada essa pesquisa pelos sites oficiais que vão estar aqui embaixo. Mas ele mais comumente é feito pela pesquisa de porta em porta, que os entrevistadores eles vão até lá e etc. Então, vamos frisar coisas importantes sobre o censo hoje, né? O censo, ele tá atrasado 2 anos. E você deve estar se perguntando, por que ele tá atrasado 2 anos? Então, porque o censo, ele é realizado de 10 em 10 anos. E o último censo, ele foi feito em 2010. Então, ele deveria ter sido realizado novamente quando pelo IBGE? Em 2020. Só que, como todos nós sabemos, em 2020 nós tivemos muitas coisas atrasadas e adiadas e etc. Porque houve uma pandemia mundial e tudo foi fechado. Então, não tinham condições de esse censo ser realizado em 2020. Então, ele foi adiado. Ele foi adiado para o ano de 2021 e também não ocorreu no ano de 2021, especificamente por conta de cortes de orçamento. E aí você deve estar se perguntando, é normal, estão cortando o orçamento de basicamente tudo. Só que o corte de orçamento foi tão profundo e esdrúxulo que tornou impossível, com o dinheiro que o governo federal estava disponibilizando, ser realizado esse censo. Para você ter uma noção, eles queriam disponibilizar menos de 5% do que foi requisitado pelo órgão oficial, no caso o IBGE, para a realização do censo. Eu vou citar os valores aqui e muita gente vai achar absurdo, mas eu juro, gente, para um país continental como o Brasil, isso é o necessário para que esse censo seja feito e ele é muito, muito importante para que a gente possa destinar verbas públicas para os lugares onde são necessitados e também para que sejam possíveis o estudo sobre o país e também as ações sociais que são efetuadas pelo governo destinadas à população de baixa renda. Então, mãos à obra e vamos lá. O montante que foi solicitado pelo IBGE para o governo federal para a realização do censo foi de 2 bilhões e 300 milhões de reais e ele foi completamente recusado e o governo estava oferecendo o total de 71 milhões, o que é um absurdo e completamente inviável da realização da pesquisa, como eu tinha dito antes. Mas aí você deve estar se perguntando, então está sendo realizado esse ano porque eles resolveram que dá para ser feito com esse valor? Não. Era realmente impossível, pessoal. Só que, devido à importância desse estudo e dessa pesquisa, o que foi feito é que, devido a uma decisão judicial protocolada pelo STF, Supremo Tribunal Federal Brasileiro, o governo ele foi obrigado a disponibilizar os 2 bilhões e 300 milhões de reais para a realização da pesquisa. E aí você deve estar perguntando, o que esse censo faz? Esse censo ele mapeia e quantifica a população brasileira para que seja possível estudá-la e também entender como a população funciona e do que ela carece e do que ela é composta. Por exemplo, a gênero, etnia, esse tipo de coisa que a gente já está acostumado a ver nas pesquisas. Assim como também fecundidade, que para quem não sabe o que é fecundidade, é quantos filhos, em média, cada mulher brasileira tem. Isso é muito importante para a gente também ter uma projeção do envelhecimento da população brasileira, o que também conta lá fora como atração ou repulsão de investidores. Porque quando você vai investir no Brasil, você também vê a respeito de como a população está, em qual faixa de desenvolvimento eles estão. Se eles já são uma população mais envelhecida, se é uma população jovem, se é uma população muito jovem. E é assim que também é feito esses tipos de gráficos, esses tipos de dados são coletados dessa forma e são muito importantes também para atrair investidores. Então, vocês já estão entendendo, já dá para ter uma noção de que o censo ele é muito importante e justamente foi por isso que ele está sendo feito por decisão judicial e que seria uma catástrofe se ele realmente não fosse feito, porque nós ficaríamos sem informações essenciais para o desenvolvimento do país e também da população brasileira
por mais quantos anos até ele ser feito? Seria realmente uma catástrofe e um buraco na nossa história. Então, ele é importante porque ele basicamente dá ao governo umas informações de ouro sobre onde investir, o que investir, quanto é necessário investir e também onde a população carece mais de determinados insumos, onde a população tem mais risco alimentar, insegurança alimentar, onde a população tem acesso à luz, onde a população tem acesso à água, onde ela não tem, onde tem escola, quantas escolas tem. Isso o IBGE cobre e também cobre a respeito de saneamento básico. Afinal de contas, acesso à água é saneamento básico. E também ele cobre sobre a quantidade de empregos, a renda, a porcentagem de renda por região. É basicamente realmente um mapeamento da população brasileira e todas as suas características. Inclusive, esse ano é o primeiro ano em que eles também vão quantificar e também estará incluso nas estatísticas populações quilombolas. As populações indígenas, elas já foram incluídas há alguns anos nas pesquisas de censo demográfico do IBGE. Isso é realmente uma novidade no censo, mas não se preocupem. E existem dois tipos de pesquisa. Existe a pesquisa curta e a pesquisa longa. A pesquisa curta, ela, de acordo com os entrevistadores do IBGE e dos estudiosos de lá, dura mais ou menos uns 5 minutos. E a pesquisa longa, ela abrange mais alguns dados, ela é realmente mais abrangente, e ela dura em torno de uns 16 minutos. Mas você não tem opção de escolha. Basicamente, quem escolhe que tipo de pesquisa você vai fazer é o entrevistador que vai até a sua casa, porque ele passa de porta em porta. E não podemos esquecer, como eu já disse no início do vídeo, mas é bom frisar que atualmente você pode fazer essa pesquisa por número telefônico, que vai estar nas fontes oficiais, e também por internet, e vai estar lá tudo bonitinho. Mas aí, pra você que o entrevistador tá indo aí na porta da sua casa, e a gente sabe que atualmente o mundo anda bem perigoso e afins, como identificar esse entrevistador? A gente vai colocar uma caracterização aqui no vídeo pra você ver como exatamente ele vai estar caracterizado, porque todos os entrevistadores vão estar caracterizados dessa forma. E você também pode verificar se aquele entrevistador realmente trabalha pelo IBGE, pelo próprio site oficial do IBGE, que vai estar aqui na descrição, porque você vai poder colocar em um botão, basicamente, que tem no site. Tá bem fácil de achar, gente. Eu entrei no site pra ver, e você vai lá e vai colocar o número de identificação desse funcionário e vai verificar se ele realmente trabalha no IBGE. Esse funcionário, ele tem que ter esse número. E é basicamente isso. A gente tem que, assim a gente fica todo mundo seguro e continua fazendo com que seja possível que essa pesquisa super importante para o desenvolvimento do país continue acontecendo. E é isso, pessoal, um beijo. Não se esquece de compartilhar, se inscrever. E você sabe, né, dá aquela forcinha pro canal, o canal é novo. E se você gosta dos vídeos, comenta aí embaixo o que vocês acham. Não se esqueça que esse não é um monólogo, não é um canal de voz única. Então vocês também têm voz, vocês podem pegar e comentar, que eu leio tudo bonitinho e respondo. E vocês podem dizer que tipo de notícias vocês querem que eu comente, de que local, o que vocês querem que eu fale. Eu tô super aberta a sugestões e eu realmente não me ofendo a respeito de críticas, então pode colocar tudo aí. E é isso, pessoal, críticas construtivas e até o próximo vídeo. Beijinhos! E não se esqueça, colaborem com a pesquisa.